Ok, vamos começar esse estudo com a intransitividade. Por isso que eu coloquei o prefixo in entre parênteses. Porque quando o verbo não é transitivo, ele vai ser intransitivo. Ele não vai ter uma passagem, ele não vai pedir um complemento, certo? E os complementos são objeto direto e objeto indireto. E também vai ter o caso de ser bitransitivo, objeto direto e indireto, certo? Então, quando ele vai ser intransitivo, o verbo vai ser intransitivo. Vamos ver um exemplo aqui. Paulo morreu. Quando eu falo assim, Paulo morreu, logo me vem a pergunta, né? De que? De que o Paulo morreu? Então, se eu não posso fazer essa pergunta, nem de que, nem o que, nenhuma dessas perguntas, a que, a quem, logo, esse verbo ele vai ser o quê? Intransitivo. Ele não vai pedir um complemento, certo? Você deve estar perguntando por que desse prefixo in. Vamos descobrir. Agora a gente vai ver esse macete. Se o objeto for direto, a pergunta vai ser o quê? O que, quem. Se o objeto for indireto, a pergunta para o verbo vai ser como a quem, para que, para quem, a que, de que, sempre utilizando o que? Uma preposição. Então, é importante você fazer uma revisão de o que seja essa preposição quando estiver estudando a intransitividade do verbo, certo? A transitividade do verbo, desculpa. Sempre que você identificar uma frase e precisar descobrir a transitividade verbal, você pode usar esse macete aqui, ó, desse quadro laranjado, certo? Nós já vimos um pouco sobre a intransitividade, agora a gente vai falar um pouco sobre a transitividade do verbo, que ela pode... Transitividade. Quando eu falo, eu gosto muito de citar a questão do trânsito. Inclusive, eu já falei isso em uma outra aula com vocês, sobre a questão do trânsito, associei aos sinais de trânsito, ao semáforo, certo? Então, quando ele é intransitivo é porque ele não passa, porque ele não tem complemento. Já quando ele é transitivo, o que pode acontecer? Ele vai ter um complemento, certo? Aqui eu já falei o intransitivo, quando o verbo não pede complemento, aí eu coloquei João morreu ontem. O sujeito, quem é? João. João é o sujeito. O verbo é morreu. E o advérbio de tempo, né? Ontem. Se eu colocasse, ao invés de esse advérbio de tempo, eu colocasse, deixa eu apagar aqui, eu colocasse assim, de Covid, Deus proteja o João, né? Se eu colocasse de Covid, então aqui já não seria mais um verbo intransitivo, seria um verbo transitivo indireto. Seria um verbo transitivo indireto, porque eu tenho uma preposição aqui e eu vou pedir um complemento. Qual é o complemento? De que ele morreu? Certo? Vou voltar aqui ao normal, ontem. Ontem não é complemento, pois é um advérbio. Ele precisaria ser objeto direto ou indireto para ser um complemento. E aqui o transitivo direto, ele vai acontecer quando o verbo pede um complemento e não precisa de uma preposição. Geralmente, no verbo transitivo direto, ele não vai pedir uma preposição, certo?
O exemplo que eu coloquei aqui, guarde o segredo. E aí eu já grifei aqui, já destaquei, mas aqui entre parênteses eu coloquei porque é um sujeito oculto, certo? Você guarde o segredo. O verbo aqui é guarde, né? Tá até aqui bem organizadinho. O verbo é guarde. E aí, quando eu coloco o verbo, eu vou fazer minha perguntinha básica. Qual é a pergunta que eu vou fazer aí? O que? O que eu vou guardar? O segredo. Se eu fizer essa pergunta, o que? Logo, eu vou ter uma resposta. O segredo, né? Então, neste caso aí, a gente vai ter o verbo transitivo direto. E aqui a gente tem também o verbo transitivo direto. Quando é que ele vai ocorrer? Quando o verbo pede um complemento. E não precisa de uma preposição, certo? Então, pedir um complemento, ele não é intransitivo. Se ele não é intransitivo, ele vai ser o quê? Transitivo. Então, se ele é transitivo, aí a gente vai tentar descobrir se ele é transitivo direto ou se ele é transitivo indireto, certo? Quando ele é transitivo direto, ele não vai pedir, não vai exigir uma preposição, certo? Exemplo aqui, guarde o segredo. Nesse caso dessa oração, ela é aqui do jeito que está, e a gente tem um sujeito, que é um sujeito oculto, que chamamos também elíptico ou desinencial. O sujeito oculto é você. Quem é que vai guardar o segredo? Você, certo? Então, guarde o segredo. Quando eu fiz aqui, eu coloquei o verbo, eu vou fazer uma pergunta. Qual a pergunta que eu vou fazer? Vamos colocar aqui em caixa alta para ficar mais fácil. Qual a pergunta que eu vou fazer? O quê? O que eu tenho que guardar? O segredo. Então, quando eu fiz essa perguntinha, o que? Vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Esse verbo guarde aqui, né? Que é de guardar. Ele vai ser um verbo transitivo direto. E aí, depois disso, dessa perguntinha, eu vou falar o quê? O segredo. O segredo vai ser o quê? Um objeto direto. Eu preciso acrescentar que toda vez que o verbo for transitivo direto, o objeto dele vai ser também direto. Não tem como eu ter um verbo transitivo direto e um objeto indireto, certo? Então, verbo transitivo direto, objeto também direto, certo? Então, eu já fiz essa pergunta, né? O que? O segredo. E aí tá tudo explicadinho aqui, o sujeito oculto, que é você, o verbo é guarde, o objeto direto é o segredo. O próximo é o verbo transitivo indireto. Quando é que vai acontecer o verbo transitivo indireto? Quando é que ele vai ser indireto, esse verbo? Vai ser transitivo indireto. Quando o verbo pede um complemento, mas além de pedir o complemento, ele vai pedir também, ele vai exigir uma preposição. É transitivo indireto, tem que ter preposição. É transitivo indireto, o objeto também vai ser o quê? Indireto. O objeto desse verbo transitivo indireto também vai ser indireto, objeto indireto. O exemplo que eu coloquei aqui, bem bacana mesmo para esse momento, que eu estou aqui tentando fazer a aula e muito barulho, é esse aqui, eu preciso de silêncio. O sujeito que temos aqui, que eu já grifei de verde, é eu. É um sujeito simples, certo? Revisando aqui com vocês. É um sujeito
simples. É o sujeito eu. E o verbo quem é? Eu grifei aqui de vermelho, tá? Grifei não, eu destaquei de vermelho. Preciso. Então, preciso aqui é o verbo desta oração. Quando eu falo, coloquei aqui o verbo preciso, logo vamos fazer aquela perguntinha bem básica. Qual é a pergunta que a gente vai fazer? Eu preciso de quê, professora? De quê que eu preciso, né? Aí eu perguntei de quê? De silêncio. Vocês podem notar que esse de é o quê? Uma preposição, tá? Então, se é uma preposição, o objeto dessa oração vai ser o quê? Objeto indireto. Qual é o objeto indireto? De silêncio aqui, ó. Objeto. Opa. O mouse não está querendo colaborar. Aqui, objeto indireto, né? De silêncio. Certo? Nesta frase, o objeto é indireto, pois antes dele vem a preposição de. Então, por fim, o verbo transitivo direto e indireto, que chamamos também bitransitivo. A frase que eu coloquei aqui foi, como exemplo, devolva o brinquedo ao Mateus. O sujeito aqui é oculto, certo? Quem é que vai devolver? Você. É oculto. O verbo devolva, né? Devolver. O objeto direto vai ser o brinquedo, porque quando eu pergunto assim, o que é para devolver? O brinquedo. Objeto indireto vai ser ao Mateus. Certo? Oi, gente. Hoje nós vamos fazer mais uma revisão sobre a transitividade verbal. Nós já estudamos em outra aula sobre ela e a gente vai só complementar porque é um assunto que vai cair na prova e vocês precisam entender. E peço desculpas por quaisquer falhas que tenham acontecido, falhas de áudio. Professor em quarentena, gravando aula em casa, preparando aula em casa, é muito mais desafiador, porque tem uns barulhos, ruídos o tempo inteiro e é um desafio. Mas eu estou fazendo essa aula para ver se ajuda mais, tá bom? E agradeço a todos vocês que ficarem aí até o final, assistindo, acompanhando, se esforçando para tirar uma nota boa na prova, certo? Obrigada.